No vídeo de hoje eu vou falar para vocês 3 formas de você montar uma carteira vencedora e mais segura de dividendos. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar para você 3 formas de montar uma carteira de dividendos mais segura e vencedora. Existem 2 tipos, teoricamente, de investidores quando se fala de ações de empresas. Existe um investidor que olha para o longo prazo e um investidor que visa os rendimentos ou a distribuição de resultado das empresas, seja ela mensal, semestral ou anualmente. O que diferencia um para o outro? As pessoas que investem em dividendos, muitas vezes eles estão visando a porcentagem ou a rentabilidade que essas empresas vão trazer através dessa distribuição de lucro. E existem também as pessoas que investem a longo prazo, que simplesmente são os holders. Os holders são aqueles investidores que analisam as ações, olham alguns fundamentos embasados em informações em índices financeiros ou até em outras informações consolidadas também mais sólidas que fazem eles tomar a decisão de investir a longo prazo. Provavelmente eles também investem em empresas que têm uma grande possibilidade de um alto crescimento e assim eles compram essa empresa no hoje com um valor considerável justo e que a longo prazo ela se valorize e pague a eles a remuneração devidamente mais alta ou de certa forma mais segura também a longo prazo. São investidores que estão pensando em investimento para 10, 15, 20 anos, diferente de quem investe simplesmente em dividendos, que o objetivo é um pouco mais a curto prazo, onde o principal objetivo é investir em empresas consideráveis, boas pagadoras de dividendo, mas também com uma margem de segurança. E é sobre essas 3 formas mais fáceis de investir que eu vou falar no vídeo de hoje. Antes de nós darmos continuidade ao assunto desse vídeo, eu tenho que dar um recado para vocês. No primeiro link do vídeo ou no comentário fixado, eu vou estar deixando um presente para vocês. É um treinamento gratuito onde eu falo sobre os principais passos antes de investir, desde como sobrar dinheiro até os principais cuidados antes de fazer o seu primeiro investimento. Vai estar aí no primeiro link. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, passa lá e garanta o seu acesso, pois ele é gratuito. Como eu estava falando, existem algumas formas de investir quando você também visa apenas os dividendos. Eu vou falar sobre 3 formas mais simples que você pode estar adotando para você montar uma carteira. É claro, consideravelmente mais segura, uma vez que investir em renda variável tem seus riscos e isso não muda, independente de qual tipo de estratégia você use, mas que você pode tornar um pouco mais distante de alguns riscos que podem existir, independente de você ser um investidor experiente, de você ser um investidor que tem muitos anos de experiência. Às vezes você pode também, independente de qualquer coisa, estar suscetível a algum tipo de resultado devido à renda variável. Uma das primeiras formas de investir em boas ações, em boas empresas que pagam dividendos, é claro, se você não é uma pessoa principalmente que tem essa visão toda do mercado de ações, ou até mesmo ter aquele investidor meio preguiçoso que não gosta muito de observar e de estar buscando boas oportunidades, é investindo através dos fundos de investimento em ações. Da mesma forma que existem os fundos imobiliários que investem em imóveis, existem também os fundos de investimentos que investem apenas em empresas que pagam dividendos, ou seja, o objetivo desse grupo de investimento é investir em boas empresas e assim obter bons resultados. Então, se às vezes você acha mais interessante diversificar através de um fundo de investimento, fica uma ótima forma de receber dividendos também, uma vez que o fundo vai receber esses dividendos e você também vai receber esses dividendos da mesma proporção, é claro, do tamanho que você investiu. O que fica interessante de observar, uma vez que você investe em um fundo, a responsabilidade de procurar boas empresas não vai ser sua, vai ser desse gestor do fundo. Por exemplo, tem um fundo de investimento Itaú, alguma coisa, vai ter geralmente o nome da gestora dentro do fundo com as siglas FIA na frente, que seria Fundo de Investimento em Ações, e essa gestora, essa empresa que está por trás, que é bom também de sempre analisar, ver qual é a empresa que está por trás do fundo de investimento, é quem vai ser a responsável pela tomada de decisões e de fazer o balanceamento dessa carteira de ações. Então esse fundo de investimento vai estar sempre preocupado em melhorar a qualidade da sua rentabilidade. E isso é uma preocupação que muitas vezes você, como o investidor, não vai precisar ter, pois o fundo em si é quem vai ter todo esse trabalho de fazer as escolhas e você simplesmente vai estar fazendo os seus aportes. Outra forma que você pode usar para ter como métrica, como base, é usando o índice de dividendos da B3. Pois é, a Bovespa possui um índice chamado IDIV. Se você pesquisar no Google IDIV B3, você vai ter automaticamente no site da B3 umas tabelinhas onde eles listam meio que um top 10, top 20 das empresas que mais tiveram melhor desempenho em questão de dividendos. Ou seja, as empresas que, é claro, existem alguns fatores qualitativos e quantitativos
ativos, como por exemplo dívida e algumas outras informações que também são interessantes, que fazem eles criarem essa carteira. É uma carteira teórica, mas que eles listam as melhores pagadoras de dividendo e que tem bons resultados para você usar como base. É uma carteira teórica, e aí você pode adotar a estratégia que você preferir, ou investir em um fundo de investimento em ações, ou você pode simplesmente se basear nessa carteira teórica que a B3 fornece, que é claro, eles fornecem com base em análise de algumas informações importantes, informações essenciais para montar a carteira, e também é feito por pessoas que têm um alto conhecimento para montar esse tipo de informação para você se basear. Então fica outra possibilidade também. Se você está nesse grupo de investidor um pouco mais, eu diria, né, aquele tipo de investidor mais preguiçoso, você pode optar por essas duas informações. Você pode buscar a carteira que a B3 tem teórica, que eles vão atualizando sempre, geralmente mensalmente eles têm uma carteira teórica com informações dessas empresas, e vai ter lá listada todas as empresas que mais pagam dividendos, que tem o melhor crescimento, uma melhor rentabilidade para você analisar e observar, e assim poder investir, ou através dos fundos. E existe a terceira forma, que já é um pouco mais para aquele tipo de investidor que gosta de estar mais antenado às informações e gosta de ter a sua própria visão e não ficar tão às vezes dependente de informações terceiras, que é o método de análise das estabilidades dos dividendos, ou também conhecido como método de Bazin. Bazin é um grande investidor, onde ele fala no seu livro sobre algumas coisas que você deve analisar, alguns passos, alguns detalhes que você deve observar quando você desejar montar uma carteira, por exemplo, de dividendos consistente e que vai te trazer bons resultados. O primeiro passo deles é você eliminar dessa sua carteira teórica, por exemplo, se você analisar dentro dessas empresas ou de um fundo de investimento que você também tem acesso a esses ativos, ou até mesmo de uma carteira da B3, você pode analisar essas empresas e ver qual é que tem a maior liquidez, e sempre separar as que tem maior liquidez das empresas que tem menos liquidez. Essa liquidez que eu digo é a possibilidade de você comprar ou vender essas ações que elas têm uma movimentação baixa. Por exemplo, se ela tem 200 mil de liquidez diária, ou seja, se às vezes você tem um investimento maior, você fica impossibilitado de fazer essa venda e ter o dinheiro disponível para você de forma imediata. Então o primeiro passo é sempre buscar as empresas que têm maior liquidez, uma maior facilidade de negociação. Assim você pode estar buscando rebalancear a sua carteira sempre que possível e de forma mais rápida. O segundo passo, focar sempre em empresas que têm um dividend yield, ou seja, a rentabilidade, a porcentagem de distribuição dos seus resultados nos últimos 3 períodos, seja 3 anos, por exemplo, maior que 6% ao ano, que já é uma rentabilidade consideravelmente mais interessante comparada a outras empresas. Isso mostra que a empresa tem uma distribuição mais sólida, mais confiável, mesmo que você olhe para os períodos passados e não tendo garantia de que o futuro seja exatamente igual, maior ou menor, mas você tem pelo menos um ponto a analisar, que é a consistência dos dividendos. Se uma empresa, por exemplo, paga 7% de dividendos nos períodos em 3, 4 anos seguidos, ela continua pagando, ou ela está em crescente. Se ela pagou 6, no último pagou 7, melhor dizendo, ou 8 ou 9 nos últimos 3 anos, é uma possibilidade que você pode analisar. E a última é o rebalanceamento da carteira. É sempre observar as ações, sendo que você já levou em consideração a possibilidade de investir em empresas com maior liquidez para você negociar quando você tiver a necessidade para fazer o mesmo rebalanceamento que eu comentei, e também essas empresas que têm uma boa rentabilidade em forma de distribuição, que são os rendimentos. Então você tem que estar sempre analisando para fazer um rebalanceamento dessa carteira, muitas vezes, não necessariamente sempre, todos os dias, até porque geralmente pessoas que investem e têm um pouco de conhecimento sobre o mercado, principalmente de ações, elas não passam o dia inteiro olhando para a tela de um computador ou para um gráfico como muitas pessoas imaginam. Elas simplesmente analisam a empresa, ela tinha um tempinho para analisar uma empresa, ver os indicadores financeiros, algumas informações que são relevantes dessa empresa, e vão lá e decidem que é hora de investir nessa empresa. E acabou. Elas vão entrar, vão talvez olhar de vez em quando a sua carteira, acompanhar essa questão da rentabilidade mensal, anual, enfim. E assim elas podem fazer esse rebalanceamento, que seria trocar aquela empresa que às vezes não está atingindo uma dessas premissas, que é a rentabilidade, ou a liquidez diminuiu, ou até outro fator também que mesmo que não esteja aqui, mas que também seja relevante, como por exemplo notícias. Você ter acesso a algumas notícias, ou você vê alguma notícia que torna essa empresa arriscada de investir, e você simplesmente se livra dessa empresa e coloca outra empresa no lugar. E assim você faz esse rebalanceamento e você garante uma boa
estabilidade na sua carteira, onde os seus riscos de perca são menores e, é claro, você sempre vai ter os seus rendimentos garantidos e às vezes com proporção maior ou crescentes ao longo de vários períodos diferentes. Então fica aí as 3 formas para você analisar e pensar em qual tipo de investidor você é. O investidor que prefere não ter tanto trabalho em questão de análise, de investir em um fundo, ou até usar a B3 como o índice que eu falei, o IDIV, uma forma de se basear e montar sua carteira baseada na teórica, ou analisar por conta própria se você já se sente no conhecimento sólido para fazer isso e observar esses fatores, esses passos que eu falei da terceira forma, que é o método de Bazin. Existem, é claro, vários outros fatores, outras informações que também poderíamos considerar como importantes para investir. É claro que muda às vezes do seu propósito como investidor. Se você investe em dividendos, muitas vezes não precisa tanto objetivo em ter muitas informações sobre a empresa, sobre o crescimento ou sobre outros fatores que também poderia ser relevante quando você, por exemplo, adota o tipo holder de investimento, aquele investidor que está pensando a longo prazo e não principalmente em dividendos, mas sim em um crescimento de uma determinada empresa ou na valorização intrínseca dessa empresa ao longo do tempo. Quando eu falo isso, eu dou um exemplo até da Nubank. A Nubank, ela é uma empresa que deu prejuízo por bastante tempo e é uma empresa jovem, é um banco jovem, mas que em pouco tempo, principalmente depois que eles abrirem um IPO, essa empresa vai se tornar uma das mais valiosas do mercado, porque os investidores que vão investir nessa empresa, ou os que já investiram, como o próprio Warren Buffett, que investiu 500 milhões de reais, ele está visando não o resultado de imediato, ele está visando o valor que essa empresa vai ter para os seus acionistas no futuro, para às vezes longo, médio prazo, para 10 anos, 15 anos, futuramente, ou até menos que isso. Às vezes acontece de ser até menos que isso. Esse investimento que ele fez provavelmente vai se tornar 2, 3 vezes maior, mas isso se trata de outro tipo de perfil de investidor também. E aí, eu deixo uma pergunta por último: que tipo de investidor você acredita ser? O investidor que quer ser um holder, aquele investidor que pensa a longo prazo, ou você quer ser um investidor que investe visando principalmente a questão dos dividendos, o investidor que investe pensando em ter os seus retornos mensalmente na sua conta, na sua corretora, pingando todos os meses? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço que, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva também, compartilhe com seus amigos, comente aí o que você acha interessante, o que você achou interessante no decorrer do vídeo, curta sempre que for possível, compartilhe e até qualquer momento.